Fluminense finalista do Mundial de Clubes, né, fazendo um bom segundo tempo, né? O primeiro tempo ruim, mas, né, é bom deixar claro os perigos que vão ter o Fluminense em uma provável final contra o Manchester City. Salve, amantes do futebol, sou o Lucas Assunção, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou falar aqui sobre a classificação do Fluminense para a final do Mundial de Clubes. O Fluminense bateu o Al-Ahly do Egito por 2-0. Né, os gols todos no segundo tempo do John Arias e também do Kennedy, também, John Kennedy. Os dois Johns, né, os dois que começam com John, decidiram a classificação do Fluminense. John Arias e John Kennedy, um deles de pênalti e outro, né, uma jogada boa do Martinelli, que ele carregou a bola, ele conseguiu ganhar ali na corrida, na disputa de bola do adversário, tocou para o John Kennedy, fintou o adversário, bateu com a perna esquerda e fez o gol 2-0. O Fluminense conseguiu a classificação para a final e que vai enfrentar o vencedor, né, de Urawa Reds e Manchester City, que vão jogar daqui a pouco, né, 13 horas. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes da final, né, da outra semifinal entre Urawa Reds e Manchester City. Provavelmente a gente espera que o City passe, né, para que tenhamos uma decisão, né, entre Fluminense e Manchester City, né, para ver o teste, né, entre City e Guardiola. Como é que vai ser esse intercâmbio, esse teste de um time campeão da Libertadores contra o campeão, né, da Champions, né, que o Manchester City fez uma temporada muito boa, apesar de que não vem bem no campeonato e apesar de também ter 5 pontos atrás do Arsenal. Não é uma diferença gigante, né, é uma diferença gigante, mas enfim. E assim, sobre o jogo, eu acho que a gente bom ressaltar os dois tempos. O Fluminense, ele fez o primeiro tempo bem abaixo, né? O Fluminense não jogou bem o primeiro tempo. Apesar de ter criado chance, teve 2 bolas na trave do chute do Arias. Só que quem teve as grandes oportunidades foi a equipe do Al-Ahly. Muitos erros de tomada de decisão, principalmente do seu camisa 10, Pecital. Teve um lance que ele puxou contra-ataque, ele adiantou a bola e o Felipe Melo conseguiu desarmar. Teve uma oportunidade em que numa cobrança de escanteio, em que o El Shaaraty escorou de cabeça, e aí o Samuel Xavier conseguiu salvar a bola bem em cima da linha, e aí teve a sequência da jogada, né, que quase o Al-Ahly faz 1-0, ou seja, o Al-Ahly correu, né, grande chance de abrir o placar contra o Fluminense, né, que o Fluminense, né, sofreu um pouquinho, né, de pressão contra a equipe do Al-Ahly, né, e o jogo foi assim, do Fluminense, ele teve 2 bolas na trave, mas as grandes oportunidades foram da equipe do Al-Ahly. E também na cabeçada do camisa 7 do time do Al-Ahly, Taraba, acho que é o nome dele assim, Taraba, e que o Fábio fez uma grande defesa, o goleiro Fábio. Inclusive o Fábio ele foi importante pelo Fluminense em alguns lances da partida, né? O jogador do goleiro Fluminense, né, goleiro de 43 anos, o goleiro que, mesmo com uma idade grande, ainda continua sendo um goleiro bastante importante, né, na equipe do Fluminense, o goleiro Fábio, né, que fez boas defesas, principalmente, como eu já citei aqui, a cabeçada do camisa 7, né, do Al-Ahly, né, só para citar o nome do jogador, o Caraba, eu falei Taraba, né, Caraba é o nome do jogador, mas enfim. E aí o Caraba escorou de cabeça e o Fábio fez uma grande defesa, né? Então o Fluminense ele foi mal no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time do Fluminense, ele controlou o jogo. Ele estava com a posse de bola, ele teve mais posse, o Fluminense. Só que ele teve menos chutes do que o time egípcio. Foram 20 chutes do Al-Ahly contra 14 do Fluminense, né? E aí o segundo tempo o Fluminense controlou o jogo, foi levemente superior à equipe do Al-Ahly e fez o gol numa ótima jogada do Marcelo. Para mim foi pênalti, né, do Marcelo em cima do camisa 10, do Pecital. O Pecital ali vai na coxa, na panturrilha do Marcelo. Para mim tem um contato da coxa com a panturrilha do Marcelo e o Marcelo cai. Pênalti pro time do Fluminense e o John Arias bateu com uma imensa precisão. O John Arias, ele bateu muito bem o pênalti, e sem contar que esse goleiro do time egípcio, ele ainda
pegou pênalti do Benzema na fase anterior do Mundial e também foi decisivo muito na disputa de pênaltis contra o Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar. Ele defendeu também pênalti contra o Palmeiras na disputa do terceiro. Né? E o time do Al-Ahly ficou em terceiro, o Palmeiras ficou em quarto. Aquela campanha vexaminosa do Palmeiras no Mundial de Clubes. Aí o El Shenaoui, no goleiro da equipe. É difícil traduzir esses nomes egípcios, mas enfim. E esse goleiro fez defesa do Benzema e foi importante no terceiro lugar do time egípcio. Ele bateu muito bem e o Fluminense abriu o placar. Aí depois o Al-Ahly praticamente se desesperou, pressionou, teve uma oportunidade novamente com o Percital, de novo o Percital. Eu acho impressionante esse time do Al-Ahly, porque apesar de ser um time organizado, um coletivo muito bom, o grande problema dele é o individual. O time não tem jogadores para articular a jogada e não tem um finalizador, né? Que tinha um Caraba, mas o Caraba perdeu o gol cara a cara com o Fábio, né? Então você tinha um time organizado, mas não tinha um individual muito bom. É claro que esse coletivo funcionou contra o Al-Ittihad, mas o individual dele contra o Fluminense não deu certo, né? Não deu certo. Então faltou ali um Benzema ali, né? Faltou um Benzema, faltou um jogador ali importante para meter essa bola na rede. Mas aí não aconteceu, né? E o time perdeu muito gol. E aí o Fluminense, né, pressionou aí, a equipe. O Fluminense fez um bom segundo tempo. O jogo em si foi bem equilibrado, como é de se esperar. Um jogo de um time sul-americano contra um time da CONCACAF, um time da África, um time da Ásia, né? Então ele já é esperado esse equilíbrio. E o Fluminense foi bem no segundo tempo. Inclusive o segundo gol saiu na jogada do Martinelli, né, que ele consegue ganhar a disputa com o jogador do time do Al-Ahly e dá o passe, o John Kennedy finaliza e bate 2-0. Esse John Kennedy é iluminado. O cara é simplesmente um talismã desse time do Fluminense, decisivo demais. O cara não sente, né, indecisão, jogo importante, jogo grande. Ele é um cara muito, muito importante na classificação do Fluminense. 2-0 o Fluminense, finalista, vai esperar esse confronto, né, do City. Mas assim, o Fluminense fez um bom segundo tempo, mas acho que o primeiro tempo ele tem que deixar registrado os problemas do Fluminense, da questão dos chutes cedidos da equipe egípcia no gol do Fábio. Foram 20 chutes. E sem contar as oportunidades, né? Foram mais no primeiro tempo, né? Na cabeçada do Caraba, teve a chance que o Samuel Xavier salvou também, as chances perdidas pelo Percital, os erros de tomada de decisão do Percital. Então acho que o Fluminense ele tem que ser muito atento quando enfrentar o City. Ele não pode ceder muitas chances como cedeu nesse jogo contra o Al-Ahly. Acho que esse que é o grande ponto da história. Ele não pode ceder chance, porque quando o Fluminense cede chance para um time desse, caso chegue à final Manchester City, quando tem um Haaland, aí não tem jeito, cara. Aí não tem jeito. Aí o time não perdoa, né? E mete o gol. Então acho que o Fluminense, o primeiro tempo do Fluminense que foi bem abaixo, e o segundo tempo o time melhorou, acho que o primeiro tempo tem que ser bem registrado. O Fluminense não pode ceder tanta chance como cedeu no primeiro tempo contra a equipe, nos primeiros 45 minutos contra a equipe do Al-Ahly. Mas foi uma grande vitória, porque passar contra o time, sem contar que nos últimos 13 anos só 6 sul-americanos chegaram à final, acho que é para ser bem elogiada essa classificação, né, do Fluminense. Elogiado pelo segundo tempo. O primeiro tempo não foi bom. Mas pelo feito, acho que, né, pelo menos faz o seu torcedor ficar feliz. Vai enfrentar aí, ou o Ural ou o City. Eu acho que o City provavelmente deve chegar à final. Mas eu acho que para mim já está feito esse caminho. Já. Acho que quando enfrentar um City, por exemplo, time grande na final, acho que para mim o que vale mais é estar lá no Mundial como uma espécie de intercâmbio, né? E ele vai esperar o adversário da decisão. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um vídeo. Eu falei aqui, né, sobre a classificação do Fluminense para a final do Mundial de Clubes, que vai ser na próxima sexta-feira. Curta, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou da classificação. Também faça a sua inscrição, né, para não perder aí os próximos vídeos, né? Você será avisado do vídeo que irá sair. E até a próxima, galera. E tchau!